Eu me considero um daqueles antigos que buscam por Cristo em cada linha do Antigo Testamento. Se Cristo for removido do Antigo Testamento, se tudo o que há lá não for uma imagem dele, então eu não tenho nada a não ser histórias morais. O animal morto para cobrir a nudez de nossos primeiros pais era Cristo. A arca que foi usada por Noé era Cristo. O cordeiro travado pelos seus chifres no mato, aquilo era Cristo. O templo e seus sacrifícios era Cristo. Ele é a semente de Abraão e maior que Moisés e Josué. Quando eu leio a respeito de Sansão arrebentando com os portões daquela cidade e os arremessando para baixo, eu vejo Cristo arrebentando aqueles portões do inferno e os arremessando para baixo como se fossem a pena mais leve. Eu conheço Paul Washer e eu preciso de mais do que provérbios e máximos e histórias morais. Eu preciso de um Deus todo-poderoso que possa batalhar, lutar com esse homem até o fim e salvá-lo. Jesus realmente ressuscitou e ele apareceu para nós. Você não pode se estribar em testemunhos alheios de segunda mão. Você não pode se estribar no testemunho de Calvino apenas ou do Piper, ou até mesmo algo que você tem da Escritura. Você mesmo precisa provar o Cristo ressurreto. Você precisa nascer de novo para testemunhar um novo nascimento. Você pode dizer, por que você diz isso para pastores? Porque todos não nasceram de novo. Você precisa ser moído para testemunhar o arrependimento. Você precisa crer para testemunhar a fé. Você precisa saber algo do preencher, o encher e do batismo do Espírito Santo se você for testemunhar sobre o poder do Espírito Santo. E você precisa conhecê-lo para testemunhar a respeito dele. Nós não vamos espalhar o Evangelho para este mundo inteiro com persuasão racional, mas por intermédio do poder do Espírito Santo. Eu não me importo com o que você pensa sobre as palavras. Deixa eu perguntar a você. Você está revestido de poder do alto? Algumas vezes a única coisa que vai te manter de pé é que ele ressuscitou, e ele ressuscitou de fato. Ele ressuscitou de fato. Os seus pecados se foram. Ele ressuscitou de fato. O mundo possui um Salvador. Ele ressuscitou de fato. O universo possui um rei. Ele ressuscitou. Você não pode se estribar no testemunho de sua avó crente, da sua mãe, ou mesmo dos homens ao seu redor que você estima muito. Você precisa conhecer por si mesmo. Oh meu Deus, alguns de nós deveríamos simplesmente nos retirar e ficar a sós com Deus. O missionário, o pregador, precisam estar completamente convictos da graça de Deus. Porque todos os dias, quando você se levantar e olhar no espelho, você sabe que você foi chamado para proclamar uma mensagem que você mesmo não vive sem ela. E os pastores carnais tomarão isso como desculpa para o pecado, mas eu quero que vocês saibam que os verdadeiramente convertidos dirão o seguinte: se a graça é abundante, se ela é tão ampla e tão grande e profundamente insondável, então, deixe-me ser santo, deixe-me servi-lo. Vocês entendem? Essa é a diferença entre um coração não regenerado e um coração regenerado. Quando a luz brilha por intermédio da escuridão, nós entendemos que fomos justificados pela fé e o grande peso do pecado cai de nossos ombros. Isso vem de horas incontáveis a sós com Deus e com a palavra de Deus. Não simplesmente para adquirir conhecimento, para você se tornar um debatedor melhor do que você é. Não simplesmente para preparar sermões, mas você precisa estar a sós com Deus, com a palavra dele, porque você quer conhecer a Deus. Conceda-nos homens que foram subjugados, moldados por Deus, e então teremos missionários. Você pode ter uma visão elevada de Jesus Cristo, apenas ao grau de visão elevada do que você tem do Evangelho dele. E se você pregar esse Evangelho for dado por ele, eu posso te garantir que é porque você tem um Cristo que foi ferido. E se no livro do Apocalipse nós somos alertados de que você tirar qualquer palavra daquele livro, daquela profecia, você será amaldiçoado, o quanto mais você será julgado por não dar aos homens o Evangelho, que é o Evangelho de Cristo. Sem truques, sem cortes, sem ser adornado de modo que possa ser digerível, palatável pela sua geração carnal. Quanto deveríamos temer e pregar o Evangelho. Talvez você nunca tenha ouvido isso antes. Proclame Cristo como a única pessoa esperada. Você entende o quanto isso é importante? Cristo deixou bem claro.
Ele disse, eu sou o cumprimento de todas as coisas. Então eu quero ler uma coisa para vocês de Lorne Bottner. Ouça isso. E é verdade. Em toda a história do planeta, Jesus emerge como a única pessoa aguardada. Ninguém estava esperando por tal pessoa como Júlio César, ou Napoleão, o Washington, Lincoln, para aparecer no tempo e lugar que eles apareceram. Nenhuma outra pessoa teve o seu percursor previsto, ou sua obra preparada para ele séculos antes do seu nascimento. Mas a vinda do Messias foi prevista por séculos. Nós podemos usar isso, e precisamos usar isso mais em nossas pregações. Ele é a única pessoa esperada. Não há mais ninguém como ele. Mas ele não é somente a única pessoa esperada, ele é o contexto de todas as coisas. Ouça isso do expositor grego do Novo Testamento, a façanha da profecia. No Antigo Testamento, a sua façanha, o seu feito, é o sofrimento e a ressurreição de Cristo, e a pregação em nome do ressurreto para todas as nações, de arrependimento para a remissão de pecados. Então, missionário, você quer se sentir encorajado? Então entenda o seguinte, não apenas a aparição de Cristo foi prevista, não apenas a morte dele e a ressurreição foi prevista, mas também as Escrituras do Antigo Testamento previram o missionário em prol da igreja e do seu sucesso. Pregue a verdade suficientemente e alguém irá ser salvo. Isso vai acontecer. Você não se sentirá satisfeito até que a bandeira de Cristo esteja em cada colina deste mundo. Você vai para a cama e você irá se levantar pela manhã com o clamor dos morivianos. Oh, que o Cordeiro receba a recompensa completa do seu sofrimento. É tão maior do que todos nós. O livro dos Atos não se trata dos Atos dos Apóstolos, mas dos Atos do Senhor Jesus Cristo ressurreto por intermédio do Espírito Santo, operando através dos apóstolos. Quando Moisés intercedeu pela idolatria de Israel, ele se colocou na brecha, Deus ia destruí-los. Alguns teólogos menores diriam que o completo destino da nação de Israel estava nas mãos do homem Moisés, mas eles se esquecem que Moisés estava nas mãos de Deus e sustentado pela sua graça. O pregador não é um agente social. E também não é o executivo de marketing. Ele é apenas um mensageiro da fé, do que já foi dito por Deus. E ele precisa dizer isso apenas da forma que Deus disse, as pessoas gostando ou não. Os antigos Brenners, Edwards, iriam clamar em alta voz por mais e mais manifestações do Espírito de Deus em suas vidas e em seus ministérios. Faça isso! Faça isso! E você fará corretamente.